Meus irmãos, a paz do Senhor, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 8 das lições bíblicas adulto, editado pela editora CPAD, que está trazendo o título Transgênero, que transrealidade é essa? Nós estamos no terceiro trimestre, mas antes de entrar no terceiro trimestre, na lição, eu quero aqui mostrar para vocês aqui a capa e o tema das lições que nós estaremos estudando no quarto trimestre de 2023. Essa aqui vai ser a próxima lição que nós vamos estar estudando nas lições bíblicas adultos, editada pela CPAD, que vai trazer um tema voltado para missões, e que está trazendo o título Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E nessa lição vamos ter 14 lições para nós estudarmos. E o comentarista vai ser o pastor Wagner Gabi. E na lição de número 1 vai trazer o título A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Na lição de número 2, Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Na lição de número 3, Missões Transculturais no Antigo Testamento. Na lição de número 4, Missões Transculturais no Novo Testamento. Na lição de número 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Na lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Na lição de número 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Na lição de número 8, missionários fazedores de tenda. Na lição de número 9, a igreja e o sustento missionário. Na lição de número 10, o desafio da janela 10x40. Na lição de número 11, missões e a igreja perseguida. Na lição de número 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Na lição de número 13, o propósito de missões. Na lição de número 14, missões e a volta do Senhor. E esse aqui vai ser então o título. Vai ser a capa do livro de apoio que nós vamos estar estudando aqui para trazer o subsídio do livro de apoio nas lições que nós vamos estar estudando no quarto trimestre. Então, voltando aqui para a lição, essa aqui então vai ser o trimestre que nós estamos estudando, o terceiro trimestre de 2023, que está trazendo o título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós já temos passado por 7 lições e na lição de número 1, nós estudamos a igreja diante do espírito da Babilônia. Na lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Na lição de número 3, o perigo do ensino progressista. Na lição de número 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Na lição de número 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Na lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. E na lição de número 7, que foi a última lição que nós estudamos, que foi no dia 13 de agosto de 2023, trouxe o título A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. E na próxima semana, ou no próximo domingo, estaremos estudando a lição de número 8, que vai ser no dia 20 de agosto de 2023, que vai trazer o título Transgênero, que transrealidade é essa? E o textuário nos diz assim: portanto,
deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. A verdade prática: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. E a leitura bíblica em classe está registrada no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo 7, 18 ao versículo 25, que nos diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para esse ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. E os hinos sugeridos para essa lição é os hinos de número 124, 125 e 525 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar no YouTube, no canal Levi Modesto da Silva Oliveira, por hinos sugeridos, lição de número 8, transgênero, que transrealidade é essa? E você vai encontrar todos os 3 louvores para o seu elevo e edificação espiritual. E o comentário na introdução nos diz: biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, de conformação heterossexual, conforme registra Gênesis capítulo 2, versículo 24. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Nessa lição veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio de seu sexo biológico. E a palavra-chave para essa lição é transgênero. E no primeiro tópico vai trazer o título Compreendendo o pensamento da transgeneridade. No primeiro subtópico, identidade de gênero. No segundo subtópico, cisgênero e transgênero. No terceiro subtópico, transgênero e sexualidade. No segundo tópico, traz o título Reafirmando a visão bíblica de gênero. No primeiro subtópico, a constituição biológica. No segundo subtópico, a constituição moral. No terceiro subtópico, a constituição da sexualidade. No terceiro tópico, traz o título Efeitos da ideologia transgênero. No primeiro subtópico, depreciação da heterossexualidade. No segundo subtópico, construção de narrativas. No terceiro subtópico, linguagem neutra. Vindo agora para o livro de apoio, no capítulo de número 8, que é o tema dessa lição que nós estamos estudando, que está trazendo o título Transgênero, que realidade é essa? Nos diz: Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne.
conforme nos registra Gênesis capítulo 2, versículo 24. Biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado e conformação heterossexual. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, entre elas a transgeneridade. Nesse capítulo, veremos as características desse fenômeno e a visão bíblica de sexo e gênero e os efeitos da ideologia transgênero. A meta é mostrar o quanto Deus deseja que o ser humano viva de maneira coerente por meio do seu sexo biológico. No primeiro tópico, o fenômeno da transgeneridade. Primeiro subtópico, identidade do gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para diferenciá-lo do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Esse conceito também alcançou a educação formal em todos os seus níveis. Por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais, o PCN, formulados pelo MEC para o ensino fundamental de 6º ao 9º ano, trazem a seguinte definição. O conceito de gênero diz respeito ao conjunto das representações sociais e culturais construídas a partir da diferença biológica dos sexos, enquanto o sexo diz respeito ao atributo anatômico. No conceito de gênero, torna-se o desenvolvimento das noções do masculino e feminino como construção social. O uso desse conceito permite abandonar a explicação da natureza como a responsável pela grande diferença existente entre os comportamentos e os lugares ocupados por homens e mulheres na sociedade. Torne-se como exemplo a discussão do tema da homossexualidade. Muitas vezes se atribui conotação homossexual e um comportamento ou atitude que é a expressão menos convencional de uma forma de ser homem ou mulher. Mas há tanta maneira de ser homem ou mulher quantas são as pessoas. Baseados nesses critérios, os conteúdos de orientação sexual do PCN para o ensino fundamental foram organizados em apologia à liberdade sexual. O desafio que se coloca é o de dar visibilidade a esses aspectos, considerados fundamentais. O trabalho com orientação sexual supõe refletir sobre e se contrapor aos estereótipos de gênero, raça, nacionalidade, cultura e classe social ligados à sexualidade. Implica, portanto, colocar-se contra as discriminações associadas a expressões da sexualidade, como a atração como ou bissexual e aos profissionais dos sexos. Nessa perspectiva, gênero passa a significar que homens e mulheres são produtos da realidade social e não decorrência da anatomia dos seus corpos. Desse modo, argumentam que uma pessoa não precisa comportar-se de acordo com o seu sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, e não pela constituição anatômica do corpo humano. Assim sendo, validam toda e quaisquer prática sexual. Segundo subtópico, cisgênero e transgênero. Cisgênero classifica a pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento. A fêmea nascida com genitália feminina que se reconhece mulher, e o nascido macho que se reconhece homem. No portal Dicionário Informal, cisgênero
é o termo utilizado para referir-se ao indivíduo que se identifica em todos os aspectos com o seu gênero de nascença. De acordo com Jaqueline Jesus, cisgênero é um conceito que abarca as pessoas que se identificam com o gênero que lhes foi determinado quando de seu nascimento. Transgênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, um indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, e o nascido fêmea que se comporta como homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e identificam-se com um gênero diferente do sexo biológico. Esse sentimento de incompatibilidade entre sexo físico e gênero psicológico também é chamado disforia de gênero. Argumenta-se que o gênero é independente do corpo. Nancy Pearce esclarece que o termo transgênero foi expandido como termo guarda-chuva que cobre várias categorias que costumavam ser distintas, como travestis e transexuais. Como transgênero é mais aceito socialmente do que os termos anteriores, o termo passou a ter o uso crescente nos anos recentes. Hoje, ele também é utilizado para incluir várias categorias novas, tais como gênero queer ou gênero queer. Pessoas que não se consideram nem masculinas nem femininas. Bigênero, gênero fluido e muitas outras. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico, ou seja, argumenta que não há conexão entre corpo e identidade de gênero. A narrativa transgênero separa completamente o gênero da anatomia do corpo humano. Dessa forma, toda expressão de sexualidade é considerada normal, defendida e incentivada. O movimento social de representatividade é chamado de LGBTQIA+. Terceiro subtópico: transgênero e sexualidade. Para os sexólogos, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela identifica-se e por qual gênero sente atração sexual, a saber, a heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto. B, homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero. C, bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. D, assexual, quando não existe atração por gênero algum. E E, pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino e nem feminino. Com essa classificação, não se fala mais em sexualidade no singular, mas em sexualidades no plural, ou ainda diversidade sexual. Nesse diapasão, a orientação sexual passa a referir-se à atração afetivo-sexual por alguém de qualquer gênero. Nessa filosofia, inexiste norma de orientação sexual em função do gênero das pessoas. Considera-se que a prática heterossexual não é a única sexualidade possível. A mesma explicação apregou-se acerca da identidade de gênero, isto é, para o ativismo de libertação sexual. Nem toda pessoa é naturalmente cisgênero. Nesse cenário, tal qual as demais, uma pessoa transgênero pode ser bissexual, heterossexual ou homossexual, dependendo do gênero que adota e do gênero com relação ao qual se atrai e relaciona-se afetiva e sexualmente. Jaqueline Jesus pontua que pessoas transexuais geralmente sentem que seu corpo não está adequado à forma como pensam e se sentem e querem corrigir isso, adequando seus corpos à imagem de gênero que têm em si. Isso pode se dar de várias formas, desde o uso de roupas, passando por tratamentos hormonais e até procedimentos cirúrgicos.
Para pessoas transexual é imprescindível viver integralmente anteriormente como ela é por dentro, seja na aceitação social e profissional do nome pelo qual ela se identifica ou no uso do banheiro correspondente à sua identidade de gênero, entre outros aspectos. Assim como nessa ideologia, não há conexão entre sexo biológico e gênero. Uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual. Dessa maneira, o significado de sexualidade deixou de ser algo extraído de anatomia do corpo e tornou-se algo imposto ao corpo. A partir do pressuposto da sexualidade como construção social, a identidade sexual foi reduzida a um conceito pós-moderno completamente desconectado do corpo. Segundo tópico, a visão bíblica de gênero. Primeiro subtópico, a constituição biológica. O homem do hebraico, Adão, foi formado do pó úmido da terra, conforme nos registra Gênesis capítulo 2, versículo 7. Cristo ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Está registrado em Marcos capítulo 10, versículo 6. Na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias, uma física, corpo e 2 imateriais, espírito e alma, conforme nos registra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e Hebreus capítulo 4, versículo 12. Desse modo, o corpo físico é invólucro das partes imateriais, conforme registra Gênesis capítulo 35, versículo 18 e Daniel capítulo 7, versículo 15. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher, conforme registra Gênesis capítulo 1, versículo 27 e capítulo 2, versículo 24. O sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que, na criação divina, os cromossomos sexuais XY determinam o sexo masculino, macho, e os cromossomos sexuais XX determinam o sexo feminino, fêmea. Dessa forma, a ética sexual cristã está fundamentada no modo como os seres humanos foram originalmente criados. Nancy Pierce pondera que a questão central é como definimos a nossa identidade. Atualmente, a suposição geral é que os seres humanos são movidos fundamentalmente por desejos, sentimentos e atrações, que os seus sentimentos sexuais definem a sua identidade. Em contrapartida, biblicamente, os anseios de nosso corpo precisam estar sob o controle do Espírito Santo, conforme menciona Gálatas capítulo 5, versículo 16. Acerca dessa temática, o apóstolo Paulo alerta que a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, conforme registra Gálatas capítulo 5, versículo 17. E ainda adverte que nosso corpo mortal inclina-se para a prática da imoralidade sexual, tais como adultério, fornicação, impureza e lascívia. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Por consequente, os sentimentos e os desejos carnais não servem como guia confiável dos propósitos de Deus para nosso corpo. O marcador mais confiável de quem somos é nossa identidade física e corporificada, dada por Deus, como homem e mulher. Enquanto o ativismo da diversidade sexual presume que o corpo biológico não serve como referência para nossa identidade de gênero ou para nossas escolhas de ordem moral, o cristianismo honra o corpo como macho e fêmea, em vez de subordinar o sexo biológico a sentimentos psicológicos. Segundo subtópico, a constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus, conforme nos registra Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. A imagem de Deus pertence à nossa natureza,
moral intelectual e espiritual, ou moral intelectual e espiritual. O comentário bíblico descreve que o homem, feito à imagem de Deus, é um ser espiritual apto para a imortalidade e é ser intelectual com a capacidade da razão e de governo, e é um ser moral que tem a semelhança de Deus. Stanley Orton leciona que, a respeito da imagem moral de Deus nos seres humanos, Deus fez ao homem reto, conforme Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Até mesmo os pagãos, que não possuem conhecimento da lei escrita de Deus, conservam a lei moral escrita por ele em seus corações. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Em outras palavras, somente os seres humanos possuem a capacidade de sentir o que é certo e errado, bem como o intelecto moral e a vontade necessários para escolher dentre eles. Por essa razão, os seres humanos são chamados livres agentes morais. Não obstante, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano, conforme nós vemos em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Por causa da queda, todas as áreas do nosso ser foram afetadas, inclusive nosso arbítrio, e, portanto, a humanidade é incapaz de salvar a si mesma, pois nesse estado caído, o livre-arbítrio do homem para o que é bom não somente está ferido, aleijado, enfermo, distorcido e enfraquecido. Ele também está aprisionado, destruído e perdido. Desse modo, em seu estado de descuido e pecado, o homem não é capaz de pensar, nem querer ou fazer por si mesmo o que é realmente bom, pois é necessário que ele seja regenerado e renovado. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser restaurados segundo a semelhança moral original, conforme nos registra Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24 e Colossenses capítulo 3, versículo 10. Essa renovação é obra do Espírito Santo operando interiormente e promovendo a santificação do espírito, da alma, do corpo, conforme Paulo menciona em Romanos capítulo 8, versículo 2 a 5, versículo 13 e 14, e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Assim, os salvos, a Escritura diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Romanos capítulo 6, versículo 12. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas, tais como o adultério, em Êxodo capítulo 20, versículo 14, e a homossexualidade, em Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 a 20. Terceiro subtópico: a constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente numa só carne com a sua mulher, conforme nos registra Gênesis capítulo 2, versículo 24. Cristo, ao abordar o tema, associou a anatomia do sexo com o propósito divino da sexualidade e da reprodução, conforme registra Mateus capítulo 19, versículo 4 a 6. Donovan Pierce assevera que ter um corpo masculino é ter um corpo ordenado estruturalmente para a união amorosa com o corpo feminino e vice-versa. Já Pierce endossa que o corpo tem um telos, ou propósito intrínseco. A moralidade bíblica expressa uma visão maior da dignidade e do significado do corpo. A visão bíblica da sexualidade não é baseada em uns poucos versículos bíblicos espalhados. É baseada em uma cosmovisão teológica que nos incentiva a viver de acordo com o desígnio físico de nosso corpo. Ao respeitar o corpo, a ética bíblica supera a
dicotomia que separa o corpo da pessoa. Ela cura a alienação e cria integridade e plenitude. A raiz da palavra integridade significa completo, integrado, unificado. A nossa mente e emoções em sintonia com o nosso corpo físico. Nessa direção, ela acrescenta que a cosmovisão bíblica leva a uma visão positiva do corpo. Ela diz que a correspondência biológica entre macho e fêmea é parte da criação original. A diferenciação sexual é parte do que Deus declarou ser muito bom, moralmente bom, o que significa que fornece um ponto de referência para a moralidade. Há um propósito nas estruturas físicas de nosso corpo que somos chamados a respeitar. A moralidade teleológica cria harmonia entre a identidade biológica e a identidade de gênero. O corpo, pessoa, é uma unidade psicossexual integrada. A matéria importa. Assim sendo, o relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma realização completa entre macho e fêmea, na busca do prazer conjugal e na procriação da espécie, conforme nós vemos em Eclesiastes capítulo 9, versículo 9 e Salmos 127, versículo 3 a 5. A união monogâmica e heterossexual configura o modelo bíblico da sexualidade, conforme nós vemos em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 a 4. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas estão intrinsecamente relacionados. Terceiro tópico: efeitos da ideologia transgênero. Primeiro subtópico: depreciação da heterossexualidade. Nas escrituras, o modelo de sexualidade é a heterossexual, isto é, a relação sexual deve ocorrer entre um homem e uma mulher, conforme nós vemos o exemplo em Gênesis capítulo 2, versículo 24, Mateus capítulo 19, versículo 5, e Marcos capítulo 10, versículo 7, e Efésios capítulo 5, versículo 31. No entanto, ativistas sexuais atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 1991, o teórico social Michael Warner cunhou o termo heteronormatividade, que passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. O termo hétero significa outro, diferente. Diz respeito à atração sexual que uma pessoa sente por outra de sexo diferente do seu. O vocábulo norma significa algo que regula o que busca tornar igual. O termo norma também está associado ao que é normal, ou seja, aquilo que segue uma norma. Assim pode-se compreender o termo heteronormatividade como aquilo que é tomado como parâmetro de normalidade em relação à sexualidade para designar como norma e como normal a atração ou o comportamento sexual entre indivíduos de sexos diferentes. Nessa concepção, a heteronormatividade é vista como um modo opressor de regular, normatizar e obrigar as pessoas a relacionarem-se sexualmente entre macho e fêmea. Acusa-se a heterossexualidade de impor uma regra pela perspectiva biológica determinista e pela construção social estereotipada. Alega-se que o padrão heterossexual é discriminatório, preconceituoso e transfóbico. Nesse contão, o ativismo atua na imposição de um novo normal, a diversidade sexual. Nessa direção, Ana Lídia Petri constata que pessoas que se submeteram à cirurgia
de redesignação sexual têm comparecido a programas de televisão para falar de suas vidas. Indivíduos do sexo feminino, com aparência corporal reconhecida como masculina no âmbito da cultura, com tórax mastectomatizados e peludos e com abdômenes grávidos, estampam capas de revistas. O desenvolvimento tecnológico ocorrido nos últimos anos tem possibilitado a implementação de procedimentos e terapêuticas farmacológicas e de técnicas cirúrgicas, antes indispensáveis nos domínios de gênero e sexualidade. Não seria exagero, pois, dizer que, como impulsionadora ou na esteira desses desdobramentos biotecnológicos, a transexualidade tem pautado um extenso debate político, social e intelectual que tem colocado em xeque, dentre outras, noções essencialistas sobre gênero, sexo, sexualidade e identidade. A estratégia perpassa pelo ativismo parlamentar e jurídico na busca de reconhecimento legal da identidade transexual e a criminalização de quem pensa diferente. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal, o STF, criminalizou a divulgação de qualquer opinião considerada ofensiva sobre os diferentes modos de exercício da sexualidade. Com a decisão, o Supremo atropelou o poder legislativo e cedeu ao patrulhamento da militância LGBTQIA+. Nessa esteira, o ativismo infiltrou-se no sistema educacional por meio da imposição da ideologia de gênero nos currículos escolares. Segundo o subtópico, construção de narrativas. A militância trans alega que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor os aspectos biológicos. Existe terapia hormonal e cirúrgica de redesignação sexual como solução para adequar o corpo à mente. O ativismo na educação e saúde pública impõe-se no doutrinamento de crianças e adolescentes. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do já citado nascimento no corpo errado. Em contrapartida, em 2017, o American College of Pediatrics publicou que o uso indiscriminado de terapia hormonal e a prática da cirurgia de mudança de sexo são um erro. No relatório destacam-se os seguintes pontos. A. Conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero com o sexo anatômico. B. Meninos não nascem com cérebro feminilizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. E C. Pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. E o apóstolo Paulo afirma isso em Romanos capítulo 9, versículo 20. Somados a essas questões, levantamentos sobre a violência contra homossexuais e transexuais no Brasil, realizados por ONGs e instituições acadêmicas e amplamente divulgados pela grande mídia, fundamentam-se em notícias de jornais interpretadas de modo falacioso. A maior parte dos casos catalogados e noticiados não caracteriza violência motivada por preconceito sexual. Essa constatação não quer dizer que a discriminação existe, apenas que os dados são maquiados a fim de impressionar e sensibilizar a opinião pública em favor da militância. A falácia desses relatórios sustenta as afirmações, muito repetidas, de que o Brasil
é o país que mais mata homossexuais e transexuais no planeta. Terceiro subtópico: linguagem neutra. O movimento LGBTQIA+, requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linhagem. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Ignoram o fato de que, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. No uso correto das regras gramaticais, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Não obstante, a utilização do masculino como neutro passa a não ser aceito, pois, segundo o ativismo, se silencia e apaga dos discursos as mulheres e as pessoas trans não binárias. Nessa concepção e na tentativa de construir um vocábulo próprio por meio de massificação ideológica, os ativistas pretendem impor à sociedade uma linguagem inclusiva, a fim de que pessoas que fogem do aspecto binário de gênero possam ser visibilizadas, especialmente na forma oral da língua portuguesa. Dessa forma, a militância viabiliza ações governamentais para substituir as vogais A e o O na pretensão de neutralizar o gênero. Algumas propostas de grafia são elo em lugar de ele ou ela, todes em lugar de todos e amigues em lugar de amigos. Assim sendo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Mas o profeta Isaías já asseverou sobre essas coisas em Isaías capítulo 5, versículo 21. Conclusão: o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero e de anatomia sexual humana, ou seja, masculino macho e feminino fêmea, conforme registra Gênesis capítulo 1, versículo 27. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Deus não errou ao criar a sexualidade heterossexual como norma para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra do Senhor permanece imutável. Mateus capítulo 24, versículo 35. E voltando aqui para o livro de apoio, aliás, voltando para a lição, essa aqui foi então o subsídio do livro de apoio da lição de número 8, que trouxe o título Transgênero, que transrealidade é essa? E na próxima lição, no dia 27 de agosto de 2023, estaremos estudando a lição de número 9, que vai trazer o título Uma Visão Bíblica do Corpo. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.